Vou pedir ao Chiquinho para orar pelo Lucas, para que ele pregue, que Deus possa usá-lo nessa noite para falar ao nosso coração, que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de, como família em Cristo, ó Deus, de estarmos aqui reunidos. Amém. Privilégio que temos, ó Deus, de te servir, de te louvar, porque só o Senhor é digno disso, ó Deus. Sim. E nesse momento especial, Pai, eu te peço que o Senhor prepare o nosso coração, o nosso ouvido. Ajude-nos, ó Deus, a não só sermos ouvintes, mas praticantes daquilo que ouvimos, daquilo que aprendemos. Eu te peço, ó Deus, que nos ajude a colocar em prática. Te peço, ó Deus, que use o Lucas, ó Deus, para que essa mensagem, ó Deus, venha falar ao nosso coração, para que possamos ser edificados, ó Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bem, abram suas Bíblias no livro do profeta Amós. Reta final, estamos chegando à conclusão, né, da exposição desse livro. Faz um tempinho que a gente não tinha oportunidade de estudarmos sobre ele. Nos últimos domingos eu estava dando aulas na IPD, na congregação, né? Então, desde a nossa última abordagem do livro, já fazem algumas semanas, mas graças a Deus pela oportunidade de hoje estarmos aqui novamente estudando essa porção do livro do profeta Amós, capítulo 9, né? O último capítulo desse livro, está concluindo aí. Hoje a nossa perícope vai dos versos 1 ao 6. Amós 9, do 1 ao 6. Vamos lá? Estou lendo na versão NVI. O texto diz assim: Viu o Senhor junto ao altar e ele disse: Bate no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, Ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem planteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Hoje em dia as brincadeiras das crianças têm mudado um pouco nas festas de aniversário, né? Com o advento da tecnologia, infelizmente algumas crianças acabam preferindo o celular ou ficar meio sozinhas ali no seu campo, né, com os pais um pouco mais acanhados. Eu me recordo muito bem que, pela graça de Deus, na minha época de criança, a gente ainda não tinha toda essa tecnologia e a gente gostava muito de brincar uns com os outros nesses encontros, né, que nós tínhamos entre crianças. E uma das brincadeiras mais interessantes e que as crianças gostavam de brincar era esconde-esconde, certo? Era uma brincadeira muito famosa. Acho que quase todos nós que estamos aqui já brincamos de esconde-esconde alguma vez na nossa vida, certo? E eu me lembrei também que na minha infância tinha uma musiquinha que eu aprendi aqui na igreja que falava que dava para brincar de esconde-esconde com Deus? Não dava para brincar de esconde-esconde com Deus. No esconde-esconde, o que é interessante? Todo mundo tenta se esconder no melhor lugar possível para não ser encontrado e para não ter que ser o próximo pegador ali na brincadeira, certo? Então, as crianças vão lá, tentam, né, achar os locais mais escondidos possíveis para que ninguém os encontre. Mas a Bíblia nos fala, e é sobre isso que nós vamos ver hoje no texto aqui de Amós, que com Deus não funciona.
A gente pode procurar se esconder dele, mas não tem jeito, ele vai nos encontrar, e por isso é importante nós estarmos atentos a alguns aspectos que nós vamos estudar nesse momento, tá bom? O texto começa, se os irmãos puderem manter a Bíblia aberta aí, logo no verso 1, com Amós fazendo uma referência a uma visão. Ele fala assim: eu vi o Senhor junto ao altar. E essa referência, essa visão tem a ver com o que Deus vai fazer com o povo a respeito de um juízo sobre a sua idolatria. Ao longo de todo o livro do profeta Amós, nós estamos vendo os pecados que ele está condenando com o povo de Israel. Ele falou sobre a questão política, os seus líderes, sendo oprimindo os pobres, os seus juízes sendo corruptos, as mulheres sendo soberbas e gastando com coisas supérfluas ao invés de ajudar os necessitados, os homens também agindo do mesmo modo, e o povo cultuando a Deus de um modo que não agradava ao Senhor, cultuando Ele de modo sincrético, misturando a adoração verdadeira com a adoração a ídolos, como a bezerros de ouro e com outras práticas dos povos que estavam ali ao seu redor. Portanto, nesse momento, essa visão que Amós está tendo aqui, remete justamente ao juízo que Deus irá fazer sobre o povo, em especial por conta da sua idolatria religiosa. Se os irmãos lembrarem um pouco do contexto em que Amós se encontra, o reino já não estava mais unido. O reino de Israel estava dividido. E o reino foi dividido como? Reino do norte e reino do sul. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão I. E o que aconteceu? Quando a nação de Israel se separou, o rei muito inteligente pensou assim: poxa, se as tribos do norte tiverem que ir cultuar a Deus em Jerusalém, onde está o templo, eu corro o risco de perder a minha liderança. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar templos nas nações, nas terras onde ficam os reinos do norte. Então ele criou igrejas lá em Betel e em Dan, e nesses locais ele colocou bezerros de ouro. E ele falou para o povo: olha, vocês não precisam ir mais até Jerusalém. Vocês podem vir aqui nesta igreja que eu construí, adorarem ao bezerro de ouro, lembrando que Deus fez por vocês, e está tudo certo. As coisas vão se resolver. Além disso, não tinham sacerdotes, porque os sacerdotes estavam no sul. O que Jeroboão fez? Ele foi entre o povo e escolheu, ao seu bel prazer, sacerdotes para exercerem esse ministério na igreja, sem consentimento e não seguindo as ordens de Deus. Ele escolheu sacerdotes que não faziam parte daqueles que Deus havia escolhido, contrariando fortemente a lei de Deus. Ou seja, ele quis imitar o culto verdadeiro a Deus que era oferecido em Jerusalém, nas suas igrejas, ou nos templos que ele havia criado no Reino do Norte. Esse era o contexto em que Amós se encontrava. Um rei idólatra que conduziu o povo da nação do Reino do Norte a essa idolatria. E Deus, durante a história, mandou vários profetas para denunciar essa prática que eles estavam fazendo. Mas então, Deus agora manda Amós para anunciar o seu juízo. A paciência de Deus havia se esgotado. Amós usa uma figura aqui que ele fala que a quarta transgressão, sim, pela terceira, e pela quarta transgressão, e ele, enfim, professa suas mensagens de juízo, porque era uma figura para mostrar que a paciência de Deus havia se esgotado. Deus não mais iria tolerar essa prática idólatra da nação do Reino do Norte. E essa visão que Amós teve aqui no capítulo 9 foi provavelmente no momento em que Amós estava num desses templos religiosos. E acredita-se que quando ele teve essa visão, ele estava em Betel, pois Betel era o templo onde o próprio rei e a sua família iam cultuar a Deus desse modo que não lhe agradava. Em Betel havia um grande altar, e ao redor desse altar havia um bezerro de ouro. E de repente, os olhos de Amós viram nesse grande altar Deus.
Os olhos de Amós contemplaram o Senhor nesse altar, nesse templo idólatra. Nós não sabemos ao certo como Amós viu Deus. A Bíblia nos fala apenas que Amós viu Deus de pé, e quando ele vê Deus, Deus dá duas ordens muito claras para ele. Qual é a primeira ordem? Está aí no verso 1. Bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Essa é a primeira ordem que Amós recebe de Deus nessa sua visão. Amós, pela sua profecia, recebeu uma mensagem de Deus de que o templo iria cair. Era como se Deus estivesse falando para Amós: Amós, as suas palavras vão ser como um martelo, vão ser como uma marreta que vão derrubar tudo isso. Bata nessas colunas, chacoalhe o templo, as coisas vão cair. Ou nós podemos entender também essa ordem que Deus dá a Amós aqui como se Deus estivesse dando essa ordem ao seu anjo destruidor. O anjo que era executor do juízo de Deus na terra. Seja como for, o recado é claro. Esses templos idólatras e todo o povo que era idólatra seria totalmente destruído. O cesto de frutas maduras estava cheio. É uma outra visão que Amós teve. Deus iria colocar o seu prumo, e todos aqueles que não estivessem alinhados seriam condenados. Essa religião que o reino do norte criou, uma religião de interesses, uma religião movida por motivações políticas, uma religião daqueles que fingiam adorar a Deus, que levavam as suas ofertas, que ofereciam sacrifícios, mas que no dia a dia, nas suas casas, oprimiam os pobres, viviam uma vida soberba, viviam usufruindo nas suas mansões de grandes prazeres, mas sendo infiéis a Deus. Deus fala: basta. Amós, destrua as colunas. Essa é a primeira ordem do profeta, de Deus ao profeta. E a segunda ordem está aí no verso 1 também. Deus fala assim para Amós: faça que as colunas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem eu matarei a espada. Então notem, a primeira ordem de Deus é: Amós, bate nas colunas, tudo vai cair. Mas a segunda ordem é: não faça isso ao acaso, garanta que as pessoas estão embaixo, para que tudo caia sobre elas, e elas sejam mortas. Isso nos lembra a história de um outro personagem da Bíblia? Sansão. O que aconteceu com Sansão? Ele foi preso no final de sua vida, ele foi levado lá para o templo de Dagon, nos filisteus, e ele então, com toda a sua força ali, no último esforço que Deus dá a ele derruba as colunas. O que acontece? Desabam e matam os filisteus. Tem um verso em Juízes que fala que Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. E essa mesma figura na época de Sansão que nós vemos aqui Deus falando para Amós mediante ao pecado do povo da nação de Israel. Estava claro para Amós, e Deus estava mostrando isso evidentemente ao povo, de que Deus se aborrecia de todo esse culto falso que o povo prestava. Deus não se agradava dessas práticas idólatras, de uma vida em desobediência a Ele. E, portanto, Ele iria destruí-los. E aqui, quando nós pensamos nisso, isso também se aplica a nós hoje. Deus abomina falsas religiões. Deus abomina heresias. Deus abomina seitas. Mas nós também podemos pensar que Deus abomina cristãos que estão em igrejas sadias, que vivem uma vida em desobediência a Deus. Cristãos nominais que imitam cristãos verdadeiros, mas que na verdade não se entregam verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Cristãos que vivem como os israelitas viviam, apenas fingindo
serem servos de Deus. Deus abomina essas coisas. Deus abomina cristãos que entregam os seus dízimos, que fazem festas religiosas, mas que não lhe obedecem na sua vida diária. Deus abomina todos aqueles que vêm à igreja, mas têm ainda no seu coração ídolos e mais ídolos, e que vivem uma vida completamente fora dos padrões que Ele estabelece. Talvez esses serão reconhecidos como nós vemos lá em Mateus 7, 22 e 23. Jesus fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essa é a visão que nós temos de ter. O mesmo aborrecimento, o mesmo juízo que caiu sobre esses irmãos lá no passado, recairá sobre os injustos dos nossos dias. Mas o profeta continua, e nós vemos no final do verso 1, que não há como se esconder do juízo de Deus. Porque ele fala assim: olha, mesmo que quando cair tudo, alguns sobrem, o que ele fala aí no final do verso 1? Eu vou atrás de vocês e vou matar vocês com a espada. Mesmo que vocês escapem da queda do templo, eu vou atrás de vocês. Eu vou lhes caçar. No dia do juízo, irmãos, não haverá refúgio para os falsos cristãos. A mensagem que Amós está inculcando aqui na nossa cabeça é que não há como se esconder de Deus. Os ídolos que esses israelitas tinham em seu coração não os salvariam. As grandes mansões que eles viviam salvariam eles? Não. As muitas riquezas que eles tinham os salvariam? Não. Um exército poderoso da nação os salvaria? Não. Os muros, as fortificações que Israel tinha os salvariam? Não. Deus os destruiria de forma absoluta e completa pelo seu pecado e pela sua falta de arrependimento. Deus está enfatizando que ninguém pode escapar do seu juízo. Ninguém. E Amós usa aqui uma figura interessante. Lembra? Amós era um pastor de ovelhas. E ele usa ao longo de todo o seu livro figuras do seu dia a dia, do seu cotidiano. E ele fala aqui sobre 5 esconderijos que os israelitas tentariam fugir para se esconder de Deus. E ele começa a falar ali nos próximos versos, ele fala que o primeiro esconderijo que os israelitas iriam para tentar se esconder de Deus, ele fala assim, ó: ainda que escavem até as profundezas. Essa palavra profundeza aqui no original, ela é Sheol, ou lugar de morte, lugar dos condenados. Então cria essa figura na sua mente. Mesmo que alguém cave, vai lá no centro da terra, Deus vai te achar lá. Mesmo que um ser humano cave até o inferno, quando ele chegar lá, surpresa, a mão da ira de Deus está lá. Esse esconderijo não funciona. Mesmo que você cave até o inferno, a mão de Deus estará lá para aplicar o seu juízo. O profeta continua e fala assim, num segundo momento: se vocês subirem aos céus, de lá os farei descer. Então olha o completo extremo. Mesmo que você cave e vá até o núcleo da terra, Deus está lá. Mas também se você for para o céu, lá para cima, o que acontece? Deus está lá. Ainda que os israelitas pegassem uma nave espacial e fossem viajar pelo universo que eles conhecessem, Deus iria buscá-los e os traria para o seu juízo. Essa
Essa é a figura aqui que Amós está nos mostrando. Mas ele fala, os israelitas, eles iriam procurar outros esconderijos. Ele fala, continuando ali, né? Mesmo que vocês se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. O Carmelo era o monte mais alto de Canaã. Ou seja, lá haviam muitas edificações, cavernas, árvores. Ou seja, é um local excelente para quê? Para se esconder. Então, Amós está falando, mesmo que vocês se desloquem para lá, nessa região que é muito propícia para se esconder, Deus fala aqui, eu vou caçar vocês, eu vou lhes prender, e eu vou aplicar o meu juízo sobre vocês. Eu os caçarei. Mas o profeta continua e fala mais um lugar de esconderijo que os israelitas poderiam tentar se esconder de Deus. Ele fala que isso é aonde? No fundo do mar. Ele fala assim, ainda que se escondam de mim no fundo do mar, verso 3, ali ordenarei a serpente que os morda. Notem de novo, outro extremo. Eles estavam no topo do monte mais alto de Canaã e agora eles vão para o fundo do mar. O interessante é que na frente do Monte Carmelo tem o mar Mediterrâneo, que faz um lindo contraste entre a montanha e o mar. Mas Deus fala, até lá, no fundo do mar, eu os acharei. O profeta usa aqui uma figura do monstro do mar. Esse monstro, ninguém sabe ao certo do que se trata. A Bíblia, às vezes no Antigo Testamento, chama esse monstro de Leviatã, em algumas outras ocasiões. Mas a ideia aqui é que Deus controla todas as coisas e que até no fundo do mar não há como fugir de Deus. Um exemplo claro disso é o do profeta Jonas. Ele falou, me joga no mar que vocês vão acabar com a tempestade. E achando que ele ia se livrar de Deus. O que aconteceu? Deus, ele não se livrou de Deus. Deus, pela sua providência, usou um grande peixe para pegar Jonas ali, então levar ele para o seu destino, para cumprir o propósito que Deus tinha em sua vida. Não há como se esconder de Deus, não há para onde fugir de Deus. Mas aí, os israelitas eram criativos, e eles tinham um quinto lugar de esconderijo para tentar se esconder de Deus. E o profeta fala aí que qual seria esse lugar? Mesmo que vocês sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Ou seja, imagina na cabeça deles. Tudo bem, eu entendi. Nós pecamos, nós vamos receber o juízo de Deus. Eu vou tentar fugir. Então eu vou tentar cavar até o inferno, não deu. Eu vou tentar subir para o céu, não deu. Eu vou tentar subir no monte e me esconder no monte mais alto da nossa terra, não deu. Então eu vou lá no fundo do mar, não deu, já sei. Eu vou me entregar para ser um escravo dos povos que estão nos dominando. Aí resolve o problema, né? Eu não vou cair na mão de Deus, eu vou cair na mão dos meus inimigos. Está tudo certo. O que Deus fala ali? Mesmo que vocês se entreguem para a escravidão, eu não vou poupar vocês. Mesmo que vocês prefiram, né? Tudo bem, nós vamos nos entregar aqui, né? Jogamos a toalha, agora nós estamos nos rendendo aos nossos inimigos. Mesmo lá, na terra exilada, eu vou buscar vocês que foram desobedientes e eu vou matá-los. Não tem como se esconder do Senhor. No final do verso 4, nós vemos qual era o motivo dessa história de caça que o profeta Amós está usando aqui para estar nos apresentando. Ele fala assim, vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. O que o profeta está querendo dizer nesse final desse verso é que havia chegado o limite, irmãos. A paciência de Deus se findou. Ele não aturaria mais a desobediência daquele povo. Havia chegado a última gota, transbordou a ira de Deus.
O cesto estava cheio de frutos maduros. O interessante é que o profeta aqui ele usa uma figura que em outros textos do Antigo Testamento era oposta. Por exemplo, essa figura de colocar os olhos sobre, né, aqui na minha versão está vou vigiá-los, mas em outras versões como a ARC e a NA está eu vou colocar meus olhos sobre vocês, tinha a ideia de que quando Deus falava isso para uma nação, era para o seu bem. Significava que Deus estava olhando, que Deus estava vigiando, que Deus estava tomando conta do seu povo e observando as suas necessidades. Em quase todas as outras vezes na Bíblia que Deus usa esse termo, era nesse sentido, no sentido de proteção, no sentido de que eu estou colocando os meus olhos sobre o meu povo para cuidar deles, para entender as suas necessidades e ajudá-los. Mas aqui Amós usa essa mesma expressão num sentido totalmente oposto. Deus está com os seus olhos sobre o povo, mas não para o bem, para o mal. O Deus que sempre foi benevolente com o seu povo, agora estava procurando a hora certa para discipliná-lo. E algo importante de nós entendermos nesse texto é que o mal que o profeta está se referindo aqui, se refere única e simplesmente ao juízo de Deus. Deus não criou o mal. Há uma discussão teológica muito complexa sobre esse tema, né? Quem criou o mal? Mas não é a ideia que o profeta está trazendo a nós, quando ele usa aqui, que Deus estava vigiando o povo para lhes fazer o mal e não o bem, significa mal igual a juízo de Deus. Deus aqui é o autor do mal no sentido de um castigo que ele daria sobre o seu povo, mas não do mal como pecado e princípios. Deus não criou essas coisas. Pois desse tipo de mal, o mal pecaminoso, Deus nunca foi, nunca será o autor. O mal aqui que o profeta se refere é a esse juízo, a essa sentença, essa condenação sobre o seu povo. E aí nos últimos versos do nosso texto de hoje, os versos 5 e 6, Amós ele fala por que ninguém consegue escapar de Deus. E ele olha para os atributos de Deus para nos mostrar isso. Amós ele usa aqui uma expressão teológica chamada de doxologia. Ele dá glórias a Deus pelo seu poder para nos mostrar por que ninguém pode se esconder desse juízo do Deus Todo-Poderoso. Ele fala assim nos versos 5 e 6. Quanto ao soberano, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete, e todos os que nela vivem planteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói as suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Amós se refere a Deus, irmãos, exaltando o nome do próprio Deus. Amós se refere a Deus dizendo exatamente quem é o único e verdadeiro Deus. E com isso ele explica por que não adiantava os israelitas, quando se deparassem com a sua condenação, tentarem fugir para os seus esconderijos. Para esclarecer para o povo de Israel quem era o Deus único e verdadeiro, Amós usa 3 nomes aqui para se referir a Deus. Nota aí na sua versão. O primeiro nome que Amós usa, no verso 5, é Senhor, que a tradução é Adonai. Adonai é um nome que fala da soberania de Deus, do fato de que Deus é poderoso. É um termo que expressa que Deus é Senhor, que Ele é dono de tudo que existe e que Ele é responsável por tudo o que acontece. Esse é um dos nomes utilizados pela nação de Israel na sua língua original para se referir a Deus, Adonai. Amós começa o verso 5 falando, Adonai, o Senhor, o soberano. E ele continua e logo na sequência ele fala que o Senhor
o Senhor dos exércitos, ele usa uma outra expressão para se referir a Deus, que é Yahvé Sabor, que significa Deus que criou os exércitos dos céus, o exército dos anjos, e por isso tem domínio sobre toda a criação. Então, o Senhor Adonai é o Senhor dos exércitos. E ele conclui falando que o Senhor Adonai, o Senhor dos exércitos, é o Senhor Yahvé. É o eu sou. Ele fala na última expressão ali do verso 6, que o Senhor é e sempre será o Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Ele se refere à essência de Deus. Yahvé é o nome pelo qual Deus se revelou à nação de Israel. Esse é o nome pactual de Deus com o seu povo. É um nome que lembra da aliança que Deus fez com o seu povo e significa simplesmente: eu sou o que eu sou. Lembra lá de Moisés? Da sarça ardente? Eu sou o que eu sou. Portanto, o nosso Deus é Adonai, o nosso Deus é Senhor dos exércitos, o nosso Deus é o eu sou. Amém. Como pensar que é possível escapar desse Deus? Esse Deus é o único Deus verdadeiro, não há outro Deus. Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus que criou todas as coisas. E Amós detalha esse aspecto, esses atributos de Deus, nos afirmando algumas coisas. Olha o que ele afirma no verso 5: que Deus toca na terra, e o que acontece? Ela se derrete, e todos os que nela vivem pranteiam. Imagina, é como se Deus tocasse e a terra se derretesse com uma manteiga em contato com o fogo. Veja o poder desse Deus, irmãos. Amós está se referindo aqui a um Deus que controla tudo. E tudo que acontece, os tsunamis, os terremotos, as tempestades, os furacões, as secas, os grandes ventos, são controlados por Ele. Tudo atende a esse Deus e toda a criação, todas as coisas criadas obedecem a Ele. Basta uma palavra, basta um toque. E Deus fala aqui que com isso os homens sofrem, porque quando essas coisas acontecem, esses desastres naturais acontecem, o que acontece? Os homens se entristecem, eles choram de dor por conta das calamidades que Deus pode trazer sobre a terra. E é Deus que tem todo o poder sobre essas coisas. Esse é o nosso Deus, o Deus que controla tudo. E ele continua no verso 5 falando assim: esse mesmo Deus, o Deus Adonai, Senhor dos exércitos, o eu sou, ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele está querendo dizer o seguinte: Deus, você viu enchente? A destruição que uma enchente faz? Esse Deus controla isso. Ele faz com que os rios se encham, transbordem, destruam tudo ao seu redor. E é o mesmo Deus que faz com que esse rio gigante que destrói tudo mingue a ponto de quase secar e gerar uma série de problemas com a seca. Esse é o nosso Deus. Essa é uma outra forma de Amós explicar para nós ou definir o poder de Deus. Lembra? Amós era um pastor de ovelhas. Ele via essas situações que ele está falando aqui no seu dia a dia. Como pastor, ele tinha que lidar com a seca. Ele tinha que lidar com as enchentes. E ele sabia que tudo isso estava no controle do seu Deus. E por esse motivo, Amós tinha certeza absoluta de que ninguém podia escapar desse Deus. Mas o profeta continua e ele fala que Deus constrói as suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Esse aqui é um verso muito difícil. Talvez o mais difícil do capítulo 9. Eu recorri aqui ao pastor Augustus para a explicação desse termo. Ele entende que quando o profeta usa esse texto para se referir a Deus, ele está querendo dizer que Deus é que edifica a sua casa. Deus constrói a sua casa no céu. A abóbada que ele se refere aqui, que é um arco arredondado, ele coloca por cima da sua casa no céu.
Mas o fundamento dessa abóbada sobre a casa de Deus no céu está firmado sobre a terra, ou seja, a casa de Deus está nos céus, mas ela é sustentada por um fundamento que vem até a terra. O que isso significa? Que Deus habita acima de nós, que Ele habita num lugar majestoso e que Ele tem todo o domínio sobre o céu e sobre a terra. Ele domina sobre tudo. As câmaras da sua casa estão no céu e a abóbada está firmada sobre a terra. É uma nova confirmação que Amós está fazendo de que o nosso Deus é todo poderoso. E a última expressão que Amós usa aqui para se referir a esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, todo poderoso, que sabe tudo, Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Esse é o processo de formação das chuvas, irmãos. Nós não vemos lá, a água evapora, ela vai, se transforma em nuvens, cai sobre a terra e esse ciclo continua sobre nós. Quem faz tudo isso é Deus. É Deus quem chama as águas do mar e depois as derrama sobre nós. É Ele que tem pleno domínio sobre todos os fenômenos naturais que acontecem neste mundo. Deus não é um Deus ausente da sua criação. Deus está presente em todos os processos naturais. Há um termo teológico que fala sobre a imanência de Deus. Deus não criou o mundo, deu corda e deixou ao seu bel prazer. Não, Deus está presente no meio da sua criação. Ele controla tudo até hoje. É Ele quem sustenta com as suas próprias mãos o universo e faz com que as leis naturais continuem em operação. Eu concluo a exegese com um termo que o próprio Amós usa, porque Ele é o eu sou. Ele é o Senhor. Então, a que conclusões e aplicações nós chegamos a partir desses ensinos do profeta Amós? A primeira coisa que cabe a nós, diante dessa revelação impressionante que Deus nos deu aqui, é glorificar a Deus pela sua onisciência, pela sua onipotência e pela sua onipresença. O salmista, refletindo sobre isso, ele fala assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Esse é o nosso Deus. É um Deus onisciente, um Deus onipotente e onipresente. Irmãos, saber disso para nós cristãos é fonte de grande conforto. É fonte de grande alegria. Perceba que a linguagem que o salmista usa aqui para se referir a esses atributos de Deus é uma linguagem de paz. Ele sabia que não importava as circunstâncias. Se ele estivesse no meio de uma guerra, se ele estivesse passando fome, se ele estivesse com um problema familiar, se ele estivesse desempregado, Deus era com ele em todas as circunstâncias. E por isso ele glorificava a Deus. Entretanto, esses mesmos atributos que são maravilhosos, que são fonte de grande consolo para os cristãos verdadeiros, se tornam o terror mais profundo para os ímpios, para os desobedientes e para os cristãos religiosos. A mesma mensagem que traz paz para os cristãos, aqueles que descansam e creem em Jesus, traz terror sobre os ímpios e desobedientes. Porque é esse mesmo Deus que tudo vê, que sabe tudo, que está em todos os lugares, que salva
os arrependidos, mas que aplaca a sua ira sobre os injustos. É o mesmo Deus com os mesmos atributos. Irmãos, Deus sabe tudo o que fazemos, e aqui é a segunda aplicação. Nós precisamos compreender que o nosso único escape do juízo, da ira de Deus, é crermos em Jesus e nos arrependermos dos nossos pecados. Essa é a única forma de escaparmos da ira eterna de Deus. Deus sabe tudo o que fazemos. Deus conhece os nossos pecados ocultos. Deus sabe de todas as coisas. Qual é o seu refúgio? É uma religião falsa? É uma religiosidade? São ídolos do seu coração? Qual é o seu refúgio? Qual é a sua esperança diante de um Deus que conhece você? Qual é a sua esperança, a sua confiança diante de um Deus que não suporta a iniquidade por muito tempo? Se a sua vida findasse hoje, qual era a sua esperança? Para onde você iria? Irmão, sabe qual é o nosso único refúgio contra a ira desse Deus Todo-Poderoso? A cruz de Cristo. Não existe outro lugar onde possamos nos esconder da ira de Deus a não ser a sombra da cruz do Calvário. Portanto, nós devemos olhar para o oferecimento de perdão, de reconciliação com Deus e a nova vida que nós temos por meio de Cristo Jesus com seriedade. Cristo tomou sobre ele o castigo que era para estar sobre nós. Sabe esse castigo aqui? Do juízo de Deus? Das coisas caindo sobre nós? De Deus nos procurando no inferno, nos céus, lá no fundo do mar, no monte mais alto do mundo, na terra estrangeira, sabe tudo isso? Caiu sobre Cristo. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. 8 séculos depois de Amós veio Jesus, afirmando que todos aqueles que crescem nele seriam adotados por Deus, ou seja, para aqueles que crescem nele como único e suficiente Salvador de suas vidas, Deus deixaria de ser o destruidor e passaria a ser um Pai gracioso e Salvador. João nos diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude e nos mostre que não basta apenas nós conhecermos a verdade, mas que nós precisamos viver essa verdade. Que nós não sejamos como os israelitas, nesse momento da história, que apenas fingiam ser crentes, enquanto o seu coração, de fato, estava num outro lugar. Se nós formos assim, eu tenho algo para lhe afirmar: Deus irá atrás de você, irá atrás de mim. Ele vê tudo, Ele virá atrás de nós, se não nos arrependermos dos nossos pecados. Por isso Amós diz: prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Amém? Vamos orar.